Há muito tempo, falamos sobre esse momento como se fosse algo distante, algo que só aconteceria em um futuro incerto. Era como uma profecia sussurrada entre as páginas dos livros e nos auditórios das universidades. Chamávamos esse processo de a transição. Marcávamos datas no calendário, como 2020 ou 2025, sempre como algo que estava por vir. Mas hoje, não há mais dúvidas, ele não está apenas se aproximando. Ele já chegou. As fases iniciais, o primeiro ato da grande transformação planetária prevista por Dolores Cannon, não estão apenas começando. Elas se desenrolam agora, com uma velocidade impressionante. E, como ela havia anunciado, o epicentro dessa primeira onda de mudanças é os Estados Unidos da América. Muitos já sentem isso. Uma sensação de aceleração, como se o chão sob nossos pés, tanto no sentido literal quanto no figurado, estivesse se tornando instável. O caos que vemos nos noticiários não é apenas política. A turbulência que você sente em sua vida não é só estresse pessoal. São sintomas de um planeta passando por uma profunda recalibração vibracional. O trabalho de Dolores Cannon não foi apenas uma coleção de histórias fascinantes sobre vidas passadas. Foi um mapa profético detalhado, com múltiplas camadas. E esse mapa deixava claro que a fase inicial e mais intensa da separação das energias se manifestaria primeiro, e de forma mais intensa, nos Estados Unidos. Neste relato investigativo, não faremos especulações. Vamos conectar os pontos. Primeiro, revisitaremos a profecia original. O que exatamente o subconsciente de Dolores revelou sobre o papel único e crítico da América nessa transição? Em seguida, analisaremos as evidências. Apresentaremos 3 categorias distintas de acontecimentos atuais, sociais, geológicos e psicológicos, e as compararemos com suas previsões específicas. Por fim, decodificaremos o propósito superior. Revelaremos a razão espiritual profunda pela qual os Estados Unidos foram escolhidos como o cadinho, o ponto zero dessa transformação global, e o que isso significa para sua missão pessoal. Este não é um chamado ao medo. É um convite à clareza. As profecias não estão mais nas páginas dos livros. Elas estão em nossas vidas. É hora de abrir os olhos e compreender o que realmente está acontecendo. Para entender por que os eventos se desenrolam nos Estados Unidos, precisamos primeiro compreender a estrutura energética única dessa nação, conforme descrita nas sessões de Dolores Cannon. O subconsciente explicava repetidamente que a América era um experimento sem precedentes na história do planeta. Não foi fundada com base em uma raça ou herança ancestral compartilhada, mas em uma ideia, a de liberdade individual e soberania. Foi projetada para ser um grande caldeirão, um lugar onde almas de todos os cantos do universo, de todas as raças, religiões e origens, pudessem se reunir em uma única vida. Em seu livro The Convoluted Universe, Book 2, o subconsciente de um cliente afirmou que a entidade da América foi criada como um cadinho, um recipiente de calor e pressão intensos. Era onde a maior diversidade de energias do planeta havia sido reunida em um único espaço. O objetivo era verificar se, sob condições de liberdade absoluta e diversidade extrema, uma nova forma de unidade superior poderia ser forjada, ou se o recipiente se quebraria. Essa é a essência da profecia. Os Estados Unidos são o chakra cardíaco do planeta. Assim como o chakra cardíaco no corpo humano é o centro onde as energias físicas inferiores encontram as energias espirituais superiores, a América foi projetada para ser o lugar onde todos os padrões, crenças e divisões do mundo se encontrariam. Dolores explicava que o plano era que esse grande experimento de liberdade levasse a uma escolha voluntária pela unidade. Mas ela também alertava para o grande risco. A mesma liberdade que poderia levar à iluminação também poderia resultar em egoísmo extremo. A mesma diversidade que poderia criar um mosaico belo poderia levar à fragmentação e ao tribalismo. A profecia, portanto, era clara: os primeiros sinais visíveis da grande transição seriam uma polarização dramática dentro dos Estados Unidos. A separação das duas terras começaria como uma divisão da alma americana. A nação seria levada aos seus extremos absolutos. O amor mais profundo e o ódio mais intenso. A maior compaixão e a maior ganância. O desejo mais profundo por unidade e o impulso mais violento pela separação.
Ela dizia que o caos que veríamos na América não seria um sinal de fracasso, mas um indício de que a grande purificação do chakra cardíaco planetário havia começado. É uma crise de cura, como uma febre que precisa atingir seu pico antes de ceder. A escuridão oculta no coletivo precisa vir à tona para ser vista, reconhecida e transformada. Portanto, ao analisarmos as evidências, não as veja como o fim de uma nação. Encare-as, como Dolores fazia, como um sinal de que o grandioso, doloroso e glorioso processo de renascimento planetário está seguindo exatamente o cronograma previsto. Vamos agora examinar as provas. Os primeiros e mais evidentes sinais de que a profecia está se cumprindo podem ser observados na própria estrutura da sociedade americana. As evidências são claras. Estamos testemunhando um nível de polarização política e social sem precedentes na história moderna. A nação está dividida por linhas de crença, raça e classe. O discurso público se transformou em um estado constante de indignação e tribalismo. A confiança nas instituições, governo, mídia, ciência, está no nível mais baixo já registrado. Ao mesmo tempo, o sistema econômico dá sinais de estresse extremo. Inflação, dívida e a crescente desigualdade entre ricos e pobres criam uma sensação generalizada de instabilidade e insegurança. O sonho americano, a própria base da identidade nacional, parece mais distante do que nunca para milhões de pessoas. Esses não são apenas títulos de notícias. São as rachaduras aparecendo no recipiente. É o recipiente se quebrando, exatamente como o subconsciente havia alertado. A decodificação espiritual, segundo a perspectiva de Dolores Cannon, é que isso não é uma crise política. É uma separação vibracional. A polarização extrema é a manifestação das duas terras no plano da consciência coletiva. As pessoas estão sendo forçadas, pelas energias ascendentes, a escolher uma frequência. Não é mais possível ficar em cima do muro. Você é empurrado a optar entre a frequência do medo, do controle e da separação, a velha terra, e a frequência do amor, da liberdade e da unidade, a nova terra. As batalhas políticas são apenas o teatro externo dessa escolha energética interna. A instabilidade econômica é um ataque direto ao principal sistema de controle da matriz 3D, o medo da sobrevivência. Dolores ensinava que o antigo sistema foi construído para manter a humanidade em um estado de medo e escassez. A atual turbulência econômica foi planejada, em um nível superior, para romper nossa dependência desse sistema. Ela nos força a questionar o que realmente significa riqueza. Seria o número na conta bancária ou seria a comunidade, as habilidades, a saúde e a conexão com a fonte? Esse é o primeiro grande sinal. O desmoronamento das estruturas sociais e econômicas não é o desastre. É a fase de demolição necessária para abrir espaço para a nova Terra. O segundo sinal é inegável e não pode ser descartado como mera questão política. A própria Terra está falando. O planeta está respondendo. As evidências estão por toda parte. Questionar o que realmente significa riqueza. Seria o acúmulo de bens ou a capacidade de nutrir laços, cultivar saberes, preservar a saúde e permanecer em harmonia com a fonte da vida? Esse é o primeiro grande sinal. O que muitos chamam de colapso das estruturas sociais e econômicas não é uma catástrofe, mas sim a fase de desconstrução necessária para dar lugar ao novo. É como se a Terra estivesse varrendo os escombros de um antigo edifício para erguer, sobre alicerces mais sólidos, uma construção que ainda não conseguimos enxergar por completo. O segundo sinal é inconfundível e não pode ser reduzido a uma mera questão política ou climática. A própria Terra está se manifestando. O planeta responde, e as evidências estão por toda parte. Nos últimos anos, os Estados Unidos têm sido assolados por uma sequência implacável de eventos climáticos extremos. Tempestades que antes ocorriam uma vez a cada século agora se repetem anualmente. Incêndios florestais de proporções inéditas devastam regiões inteiras, enquanto secas prolongadas e enchentes históricas se alternam em diferentes partes do país. Simultaneamente, observa-se um aumento na atividade sísmica em locais incomuns. O supervulcão de Yellowstone apresenta sinais de maior agitação, e a zona sísmica de New Madrid, há muito adormecida, passa a ser monitorada com uma atenção sem precedentes. O solo, literalmente, torna-se mais instável.
A interpretação espiritual desses fenômenos encontra eco nas profecias de Dolores Cannon e Edgar Cayce. Mas Dolores vai além ao explicar o porquê. Para ela, a Terra é um ser vivo e consciente, dotado de uma rede energética, semelhante aos meridianos do corpo humano. Nossa consciência coletiva afeta diretamente essa rede. Décadas de poluição, práticas destrutivas e, sobretudo, a densidade da energia emocional gerada pelo medo e pelo conflito criaram bloqueios profundos no campo energético do planeta. Os eventos climáticos extremos não são meros acidentes da natureza, são tentativas da Terra de dissolver essas obstruções. Um furacão não é apenas um fenômeno meteorológico, é um vórtice energético projetado para limpar uma região de estagnação e negatividade acumulada. Um incêndio florestal não é só fogo, é um ato brutal, porém necessário, de purificação, queimando o que está velho e moribundo para abrir espaço ao novo. Até mesmo a atividade sísmica faz parte desse processo, a Terra realinhando sua própria estrutura óssea, preparando-se para vibrar em uma nova frequência. Ela sacode as antigas impressões energéticas como quem sacode a poeira de um tapete. Esse é o segundo grande sinal. A rebelião da Terra não é um castigo, mas a participação ativa do planeta, nossa mãe, em seu próprio processo de ascensão. E ela nos convida a fazer o mesmo. O terceiro e último sinal é o mais importante, pois não se manifesta nas telas de noticiários, mas dentro de cada um de nós, na mente e no corpo. As evidências são incontestáveis. Milhões de pessoas, nos Estados Unidos e no mundo, relatam um aumento dramático de experiências incomuns, crises de ansiedade sem causa aparente, episódios de depressão, sintomas físicos estranhos, sonhos vívidos e perturbadores, a sensação de que o tempo está acelerando e um profundo sentimento de não pertencimento. Ao mesmo tempo, outros milhões vivenciam um despertar espiritual intenso, um interesse súbito por questões transcendentais, uma busca urgente por propósito, a ativação espontânea de habilidades intuitivas e um desejo avassalador de viver de forma mais autêntica. Estamos testemunhando, em escala global, tanto a noite escura da alma quanto o despertar espiritual, muitas vezes dentro da mesma pessoa, em um intervalo de dias, ou até de horas. A interpretação espiritual desse fenômeno é clara, trata-se da experiência humana da divisão de frequências. Você está vivendo em duas realidades simultâneas. A ansiedade, os sintomas, a turbulência interna são o seu corpo e a sua mente lutando para liberar a programação densa da terceira dimensão, acumulada ao longo de inúmeras vidas. Esse é o processo de cura pelo qual todos precisamos passar, a crise necessária que precede a transformação. Já o despertar espiritual, a busca por propósito e as novas habilidades que surgem são o seu eu da quinta dimensão, da nova Terra, sendo ativado em seu DNA. E é aqui que chegamos ao evento que já discutimos antes, o grande esquecimento. O caos dessa batalha interna é o próprio mecanismo do teste final. As energias ascendentes amplificam tanto a sua luz quanto a sua sombra. O desafio, agora, é não se perder na tempestade do seu próprio processo de limpeza. O perigo é identificar-se com o medo e esquecer o despertar. Esse é o terceiro e mais crucial sinal. A confusão interna não é um sinal de que você está fazendo algo errado. É a prova de que o processo de ascensão está plenamente em curso dentro de você. Você está na linha de frente dessa mudança. Quando observamos a convergência desses três sinais, o desmoronamento das estruturas sociais, a rebelião da Terra e a revolução interna, fica claro, a profecia está se cumprindo, e está se cumprindo agora, começando no cadinho dos Estados Unidos. Mas por que justamente aqui? Por que neste país? Porque, como chakra cardíaco do planeta, é aqui que a cura mais profunda é necessária, e, portanto, onde reside o maior potencial de transformação. O mundo observa os Estados Unidos não por seu poderio militar ou econômico, mas porque a batalha pela alma da humanidade está sendo travada em seu território, de forma mais visível do que em qualquer outro lugar. Este não é um momento para o medo. É um momento para o propósito. Se você está vivendo nos Estados Unidos agora, saiba que não está aqui por acaso. Você é um trabalhador da rede, uma alma voluntária que escolheu um lugar na primeira fila, um papel crítico nessa grande crise de cura. Sua missão não é lutar contra o caos, mas ser a calma em meio a ele. Seu propósito não é julgar a divisão, mas encarnar a unidade em sua própria vida.
Você está aqui para ancorar a frequência da nova Terra no olho do furacão. Cada gesto de bondade, cada momento de compaixão, cada escolha pelo amor em vez do medo é um ato poderoso de serviço planetário. Convido você, agora, a aceitar essa missão. Vá até os comentários e declare seu papel: sou um trabalhador da rede no coração da mudança. Ancorei a luz ao, e complete com uma forma concreta de levar uma frequência mais elevada à sua comunidade nesta semana. Assine o canal, pois este é o seu centro de informações, o seu ponto de apoio para navegar pelos dias que virão. Estamos juntos nessa. A febre atingiu seu pico, a crise de cura está em curso, mas além dela desponta a alvorada de um novo mundo. Um mundo que não estamos apenas testemunhando, mas construindo ativamente, a cada respiração consciente. Bem-vindo ao grande despertar.